No programa de hoje temos a presença do deputado federal Arthur Oliveira Maia, que falou sobre devedor contumaz e, na sequência, o presidente do Simpes, Joseph Cury, recebe o consultor especialista em imposto de renda, Walter Coppi. Fique conosco. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Arthur Oliveira Maia, que é o relator do projeto de lei 1646 do devedor contumaz, deputado federal entre os 50 mais influentes do Congresso Nacional. É um prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu, Cury. Satisfação estar aqui falando com vocês da Simpes. Muito obrigado. O prazer é nosso. O senhor está com uma missão extremamente difícil como relator de um projeto que é do devedor contumaz. Existem os dois focos, claro, o fisco querendo apertar cada vez mais, empresários querendo pagar e não conseguirem, enfim. Né? E o senhor tem feito uma peregrinação em vários estados, em audiências públicas. Nos conte um pouquinho a respeito, por favor. Pois é, Cury, primeiro um prazer muito grande receber vocês aqui. Eu quero dizer que, de fato, é importante, através desse projeto, nós fazemos uma diferenciação que é fundamental. Claro. O que é que acontece? Nós temos dois tipos de empresários. Você tem um empresário que atua com seriedade, que exerce a sua função social, que cumpre os objetivos a que uma empresa se propõe, um empresário sério, responsável, mas que por algum motivo, em determinado momento, teve lá uma dificuldade financeira e não pagou o imposto. Sim. Então, essa pessoa tem uma situação, deve ser ajudada, deve ser dada a essa pessoa todas as condições para que ela possa se recuperar. Porque é importante para o Brasil que essa empresa se recupere, porque ela gera emprego, porque ela paga imposto, etc. Apenas teve lá um momento em que ela teve uma dificuldade. Ponto. Essa é a realidade. Entretanto, existem outros que constituem uma empresa que tem o propósito deliberado de fraudar, Sim. de não pagar imposto. Infelizmente tem. Infelizmente tem. Então, o que é que acontece hoje no Brasil? São todos tratados de igual forma. Sim. E muitas vezes se dá a um empresário do bem uma determinada punição, uma penalidade maior, porque ele está no mesmo balaio de um devedor contumaz, que na verdade é um delinquente tributário, para usar uma expressão mais precisa. Então, nós estamos fazendo uma lei que separa o joio do trigo e que define hipóteses dentro da lei que se uma determinada empresa incide naquelas hipóteses, ele é um devedor contumaz. Sim. Quais são essas hipóteses? O sujeito que deve mais de 15 milhões ao fisco e não apresenta nenhuma garantia, nem paga, nem coisa nenhuma por um período superior a um ano. Além disso, alguém que tem o propósito deliberado de fraudar, de criar meios para não pagar impostos, que coloca pessoas interpostas no seu lugar, pessoas que não sequer participam da atividade. São os laranjas. Os laranjas, conhecido como exatamente, laranja. Os laranjas para cumprir ali um papel, etc. Enfim, pessoas que agem de má fé em relação ao fisco. Então, com essas pessoas, a lei tem que ter um tratamento muito mais duro, Sim. muito mais incisivo. Sim. Essas pessoas não podem, por exemplo, participar de refis, porque eles já fraudam com o propósito de fazer um refis, para daqui a pouco fraudar de novo e já entrar em outro refis, etc. Então você cria condições para que a lei de fato possa alcançar essas empresas, para que elas de fato paguem aquilo que deve. Então esse é o propósito da lei do devedor contumaz. Ela cria uma separação em que você dá os benefícios que devem ser dados a uma pessoa que eventualmente na sua vida empresarial teve alguma dificuldade e não pagou imposto. Essa pessoa tem o interesse do Brasil de ser recuperado, e do outro lado, aquele que não merece de maneira nenhuma ter outro tratamento que não seja o da punição, porque se trata de como eu já falei antes dessa expressão, um delinquente tributário. Agora, existem várias diferenciações do montante da dívida em função do porte da empresa,
e vários outros. E também em função de prazos, multas, etc. O projeto de lei irá tratar desse tema também? Sim, veja só. É muito questionável realmente o porquê desse montante. 15 milhões de reais. Quem deve e não paga durante o ano nem apresenta garantias para um valor igual ou superior de 15 milhões de reais. Por quê? Bom, nós tínhamos que ter um número. Sim. Tinha que chegar a um número. Realmente, há quem diga o seguinte, olha, 15 milhões para o Bradesco, 15 milhões para a Petrobras é muito pouco. Mas 15 milhões para uma padaria é um número exorbitante. Sim. É verdade. Mas por que nós pensamos 15 milhões? Na verdade, nós não pensamos, isso foi uma lei que teve origem no governo, já chegou aqui com esse número de 15 milhões, e nós mantivemos como sendo o piso mínimo para que a pessoa possa ser enquadrada como devedor contumaz. É o seguinte, no Brasil existe uma dívida ativa na ordem de 2 trilhões e 400 bilhões de reais. 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Essa dívida, 2/3 dela, ou seja, 1 trilhão e 400 bilhões de reais, são devedores que devem mais de 15 milhões e são apenas alguma coisa aí em torno de 15 mil, de 15 a 20 mil devedores. Então, no universo de 4 milhões de devedores, que são todos aqueles que devem ao Estado brasileiro, esses 2 trilhões e 400 aproximadamente, Sim. apenas 20 mil devem 2/3 da dívida. Sim. Ou seja, há uma concentração em poucos em relação ao conjunto geral de devedores. São 20 mil que devem 2/3 para um total de 4 milhões de devedores. Sim. Então, se estabeleceu 15 milhões porque 2/3 da dívida estão incluídas em pessoas que estão vinculadas a pessoas que devem mais de 15 milhões. Tinha que ter um número, e o número foi esse. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, é claro que existem também equívocos que têm que ser tratados. Essa questão que você fala, por exemplo, da multa. De fato, existem, às vezes, multas que são abusivas. É lavrado, às vezes, um auto de infração contra a empresa e fala, olha, se você não recorrer, você paga sem multa. Se recorrer, a multa é de 150%. Óbvio que uma multa de 150% é uma multa abusiva. Sim. É uma multa para a pessoa não recorrer. Então, esse realmente é um assunto que tem que ser tratado, também será tratado no bojo do processo, até para que a gente requalifique melhor. É por isso que tem que ter a divisão. A multa de 150% atribuída a uma pessoa que tem um propósito deliberado de fraudar, eu acho até que é justo. Uma multa de 150% a uma pessoa que cometeu um equívoco, que deixou de pagar por alguma outra questão, é completamente diferente. Então, temos que sopesar essas realidades para fazer uma lei que alcance o principal objetivo de toda a lei, que é a justiça. Queremos agradecer muito a sua participação e pedir as suas considerações finais, que chegamos ao final do nosso tempo. Eu penso que é justamente através dessas micro e pequenas empresas que se sustenta a economia das pessoas, né? Porque gera e incentiva nas pessoas o sentimento, né, de a vocação do empreendedorismo. Verdade. E nenhum país prospera sem que haja o empreendedorismo. Então, eu parabenizo a vocês, que são os representantes das micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo. Deixo aqui o meu fraterno abraço, na convicção de que trabalharemos para ajudar naquilo que for possível, convencidos de que os microempresários de São Paulo são pessoas que desejam, de fato, cumprir as suas obrigações, e fazer com que a empresa gere emprego, gere impostos para o Brasil e ajude esse país a crescer. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Walter Kopp. Ele foi responsável pela área de Imposto de Renda Pessoa Física da 8ª Região. Se aposentou este ano
E hoje nós iremos tratar de 330 mil pessoas físicas notificadas a comparecer por inconsistência no imposto de renda, além de 738 mil empresas que já foram notificadas no Simples para sua exclusão se não regularizarem a situação, além de outros temas durante esse programa. É um prazer tê-lo conosco, doutor Walter. Nós é que agradecemos, muito obrigado, é um prazer estar com vocês novamente. Prazer é nosso. O senhor ficou mais de 20 anos como agente da Receita Federal, trabalhando na área de imposto de renda. O que o senhor recomendaria, primeiro, em relação a essas 330 mil pessoas físicas que, segundo a imprensa, serão notificadas a regularizar a situação? Esse caso, esse procedimento da Receita, na verdade, nasceu lá em Minas Gerais, 6ª Região Fiscal, que é, na minha visão, uma saída bastante inteligente, porque antes da Receita lançar o contribuinte, ou seja, detectar a irregularidade e mandar a cartinha já lançando o tributo com a multa de ofício, que seria 75%, o que ele faz? Ele avisa, esse projeto iniciou lá em Minas com o nome de Projeto Cartas, ou seja, é um aviso para o contribuinte de que existe alguma irregularidade na declaração dele, mas ele ainda está na condição de espontaneidade, conforme o nosso Código Tributário, ou seja, ele pode identificar, verificar qual é o erro e corrigir, porque quando ele está em procedimento fiscal, através de uma intimação ou de um lançamento, através de uma notificação de lançamento, ele perde o direito de alterar a sua declaração. Esses 330 mil estão sendo avisados de que há uma pendência e que ele pode tomar a iniciativa de se autorregularizar. Como é que o contribuinte, ou seja, a pessoa que está recebendo essa notificação ou intimação ou oportunidade de corrigir o seu erro, deve proceder? Bom, a primeira coisa, ele deve entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, que a Receita chama de ECAC, e verificar exatamente qual é a pendência. Via de regra, essas pendências, 70% ou até mais, trata de omissão de algum rendimento. O contribuinte tem lá o seu emprego principal, a sua fonte principal de renda, e naquele ano ele prestou algum serviço extra, se esqueceu ou até tentou ver se passa, né? Não passa, porque a fonte pagadora informa a Receita e a Receita cruza e ficou de fora. Então ele tem que identificar corretamente qual é o erro cometido e corrigir. Em se tratando de omissão de receita, de rendimento, vai gerar uma mudança no resultado da declaração dele. Ou seja, se existe uma receita que não foi considerada, vai aumentar o imposto a pagar ou diminuir eventual restituição através dessa omissão. Se o erro está no polo das despesas, ele colocou uma despesa não permitida, por exemplo, um curso de inglês, curso livre. O curso livre não é dedutível, só é dedutível despesas de instrução que são regulares, aquelas que o MEC regulamenta, ou seja, desde a pré-escola até o pós-doutorado, mas não cursos livres. Aí ele tem que excluir, mais uma vez, a exclusão de uma despesa vai fazer com que o imposto a pagar venha a aumentar ou a restituição a diminuir. Só que ele fazendo isso, o custo para ele é 20%, que é a multa de mora, enquanto que se ele deixar a Receita lançá-lo, é 75%. Ele economiza 55% se ele se der a iniciativa de tentar se regularizar. Exato, é fundamental. Entregar a declaração é uma obrigação tributária, ou seja, o contribuinte não faz porque quer, porque a lei assim define, mas ele tem que acompanhar o processamento da sua declaração e hoje é muito fácil fazer isso. Agora, ele fazendo isso e a Receita aceitando essa informação corrigida, extingue-se o processo, acabou e pronto. É Perfeito. isso? Na verdade, a declaração dele está em malha, a imprensa chama de malha fina, né? Sim. Mas dentro da Receita você tem classificações distintas, são basicamente 3 tipos de malha. Essa declaração ela fica para um tratamento à parte que vai
com o tempo, culminar num lançamento, que é o 75%. Quando ele regulariza, essa declaração já vai para o próximo lote, que hoje a Receita chama de lote multi-exercício, que é do ano, mas também dos 4, 5, 6 anos anteriores, onde ainda exista pendência. Ele regularizou, ela está represada na malha, ela vai para o próximo lote. Isso significa, na prática, que a transparência com que a Receita Federal está oferecendo ao contribuinte, dizendo, olha, você pode se regularizar, você não terá a multa de 75%. Se você se regularizar, é uma excelente oportunidade e uma iniciativa louvável da Receita Federal. Sem dúvida, até porque, na minha visão, inclusive, o papel mais importante do fisco é a orientação. Sem dúvida. Não deixa de ser uma orientação. A punição deve ser reservada quando aquele que foi orientado insiste em permanecer no erro. Ele foi orientado, cumpriu a sua obrigação, parabéns para ele, e a Receita usou da função dela de orientar. 738 mil empresas notificadas de exclusão do Simples Nacional. Qual é a sua visão? Pois é, isso é cíclico porque até 31 de janeiro de cada ano é o momento da opção pelo Simples, valendo para aquele ano todo, né, para a empresa que foi excluída ou para a empresa que não era optante do Simples e pretende ser. Por isso que nesse período final do ano, a Receita levanta aqueles contribuintes que hoje estão no Simples, mas que têm condições impeditivas. A condição impeditiva ela pode vir de uma atividade não permitida para a opção pelo Simples ou, que é a maioria dos casos, débitos. Então, a maioria dos casos é débito. A exclusão por débito é provavelmente a imensa maioria dessas milhares de cartas que foram enviadas. Lembrando que se o contribuinte parcelar o seu débito, ele pode entrar na página da Receita e verificar as regras do parcelamento, ele passa a estar apto a continuar, porque não vai ter débito, ou, caso venha a ser excluído, fazer o pedido de nova inclusão e não ter nenhum mês sem estar no regime do Simples. Ou seja, ele é excluído e já incluído imediatamente em seguida, desde que negocie um parcelamento e inicie o pagamento dele, claro. Agora, o cenário que está aí colocado, no início desse ano, nós tivemos a exclusão de 528 mil micro e pequenas empresas em todo o território nacional. Somado aos 730 mil, nós estamos aí acima de 1.200.000, quase 1.300.000 micro e pequenas empresas dentro do Simples. E não existe um cenário, na sua avaliação, em que isto possa ser flexibilizado e mudado para ter mais empresas, mais emprego, arrecadação tributária, crescimento econômico? Porque se a hora que se exclui 1.200.000 empresas, num período de um ano, nós estamos falando praticamente em acabar com o mercado interno, acabar com o emprego, acabar com a iniciativa. Tanto é que a informalidade cresce vertiginosamente e a legalidade está caindo. É o governo empurrando as empresas para a informalidade? É algo que o governo tem que adotar um procedimento, uma postura, que isso vai exatamente na contramão do que se pretende. Quando se pretende aquecer a economia, jamais micro e pequena empresa pode ficar de fora, porque é nela que reside um percentual altíssimo da própria atividade econômica e da geração de empregos, né? No momento que está buscando a todo custo gerar empregos, obviamente que tem que ter uma saída para que as empresas, as micro e pequenas empresas, possam continuar produzindo, continuar gerando empregos. Hoje, a PGFN tem lá 2 trilhões e 300 bilhões de reais em ações contra a iniciativa privada, contra empresas. Ou seja, 77% de toda empresa registrada, sem a inclusão do MEI, mas empresas registradas na Junta Comercial, tem um processo da PGFN.
fora os outros anos que ainda serão apurados pela Receita Federal. Isto é um desvio ou isto é assim mesmo num país? Porque a hora que 77% deve, tem alguma coisa errada. E nós temos uma proposta que nós vamos discutir daqui a pouco, mas primeiro a sua opinião, por favor. Então, eu vejo que é uma situação que ela vai se acumulando no decorrer do tempo e quando a crise chega, como está no momento, nós temos uma crise fiscal no país, sem nenhuma dúvida, vamos dizer, quase uma insolvência do governo central e fora os estados que já estão insolventes, e isso gera nas empresas essa situação de inadimplência. A PGFN ela tem o dever de ofício de, a partir do momento que a Receita Federal, lançando ou não, pode ser declaração do próprio contribuinte, que ele declarou e não conseguiu pagar, ou seja, é uma cobrança, vai para a instância jurídica da Receita, que é a PGFN, e gera esse montante. O que é assustador desse montante é a dificuldade, sem nenhuma dúvida, de se receber um valor tão significativo assim, é quase não recebível. Nós fizemos uma proposta ao governo e queríamos ouvir a seu expertise, sua experiência. Nós propusemos, numa comissão que teve no Congresso Nacional, que 0,5% do faturamento das empresas, devedoras, claro, pudesse ser direcionado para amortizar a dívida, independente do prazo, independente das condições. Isto viabilizaria, segundo a pesquisa que nós fizemos com a Datafolha, que 80% das empresas optassem pelo pagamento. Isso diminuiria custos, isto colocaria fluxo de caixa imediato para o governo, isso traria a empresa de volta para a legalidade, isso traria investimentos, enfim, isso incentivaria as empresas a estarem absolutamente na formalidade, especialmente no momento que o Brasil fala em uma condição de um Brasil novo para frente, com uma reforma tributária, mas se não limpar o passado, de nada adiante. Qual é a sua avaliação? Eu vejo que toda iniciativa que traz de volta, porque na verdade a situação da empresa que fica inadimplente, ela deixa de estar operacionalmente em condição de continuar funcionando. Sim. O próximo passo dela é deixar de existir. Ela quebra e aquele esqueleto de dívida fica no armário para sempre. Sim. O governo não recebe nada. Então, se você tem algo racionalmente elaborado, onde você pegue um pedacinho que qualquer empresa consiga, você gera fluxo de caixa para o governo e faz com que esse contingente tão grande de empresas voltem a estar operacionalmente reabilitadas, é claro que é bom para a economia. Esperamos que seja aprovado, que a ideia vá em frente e floresça. Vamos trabalhar essa iniciativa. Agora, a última pergunta, que o nosso tempo já acabou. O senhor se aposentou esse ano? Isso, desde o último 29 de setembro. E está fazendo o quê? Então, nós estamos iniciando um serviço de treinamento, consultoria e assessoria, vai se chamar Doutor Imposto de Renda, essa é a marca que nós registramos, e o nosso público-alvo é o profissional de contábeis, é o escritório de contabilidade, é o contador, o contabilista, que trabalha com o imposto de renda da pessoa física. Dr. Walter Kopp, nós agradecemos muito a sua participação, os esclarecimentos, a lucidez e todo o trabalho desses anos acumulados na condição e no trabalho que o senhor desenvolveu na 8ª região. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!